o que é que a CPI está começando a organizar. É o enredo, é o roteiro, é a narrativa de que se comete no Brasil o crime de genocídio. E isso, aí vem os cenários prováveis. A linha posterior a isso é o impeachment. Eu não acredito ainda no impeachment, porque para ele ter consequência, o governo teria que estar em minoria na Câmara, aonde o governo ainda tem maioria e aonde tem o Arthur Lira, que vai negociar até o último tostão do fundo do poço, né, das possibilidades de emendas, né, em troca de voto a favor do governo. Mas, se houver Bolsonaro na cena de 2022, que eu acho que nem isso mais é certo, se houver Bolsonaro, o que a CPI produzir de relatório final é a condução de um esmagamento político do Bolsonaro que deverá inviabilizá-lo como participante, né, da eleição no segundo turno, ou seja, o inviabiliza eleitoralmente. Mas vamos supor que ele ainda assim consiga resistir. Eu não vejo na cena, no horizonte de 2022, porque está acontecendo com a economia aquilo que a gente disse que iria acontecer, a degradação de todos os indicadores, a volta da fome ao mapa, ao cenário, à paisagem do país, o desemprego de maneira epidêmica, assim como a fome, né? Um desmonte da rede de proteção social do governo federal. Então, eu não vejo condições. Mas vamos supor que, ainda assim, ele resista nesse cenário eleitoral. O Bolsonaro tem um encontro, uma agenda contratada com o Tribunal Penal Internacional por crime de genocídio, assim como o Narendra Modi, amigo do Bolsonaro, primeiro-ministro da direita indiana, que foi um dos últimos chefes de Estado com os quais o Bolsonaro se encontrou presencialmente antes da pandemia. O Bolsonaro esteve na Índia em fevereiro de 2020, esteve com Narendra Modi, também tem um encontro contratado com o Tribunal Penal Internacional em Haia, por genocídio. Esses dois chefes de Estado, e olha que o Narendra Modi ainda é menos grave a intervenção dele, né, na incapacidade do Estado indiano e nas condições atuais da Índia, né, de morte em massa, do que de Bolsonaro no Brasil. Aqui, o governo atuou de maneira efetiva para impedir a chegada de oxigênio no Amazonas, para impedir a importação de vacinas, né, para impedir políticas eficazes de distanciamento social e de uso de máscaras. Diga, Rodrigo. Eu só ia dizer que ontem, Daiane, a gente entrevistou aqui um jornalista indiano, Shobhan Saxena, disse exatamente isso que você está falando agora, né? Que o Modi também é terrível, tem uma política nacionalista hindu, né? No sentido de que tem um preconceito contra os muçulmanos, que são uma minoria importante na Índia. Isso. Mas ele não foi tão longe como o Bolsonaro no negacionismo da doença. Ele disse, no começo da doença, o Modi fez lockdown, tentou resistir, que depois desistiu, ou sei lá, porque optou por abrir o país e vai pagar o preço importante por isso.